Fala galera, tudo bem? Como tamo? Mais um Resenhando com o Cid Júnior chegando para levar informação para você, levar entrevista, levar resenha. Como o próprio nome diz, é o Resenhando com o Cid Júnior, né, amigo? E esse resenhando é para levar, acima de tudo, muita alegria para você que está aí do outro lado acompanhando as lives nos últimos dias. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Tenho tido aí realmente muitos comentários, muitas pessoas me procurando, parabenizando pelo trabalho. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E aquela história, né? Se nós fazemos isso aqui é para vocês que estão aí do outro lado acompanhar a nossa trajetória, falando de esportes. E hoje o entrevistado é o técnico Zé Ricardo, uma história já dentro do futebol, professor, né? Também de educação física. Enfim, o bate-papo vai ser muito legal. O Zé Ricardo, que acaba de entrar aqui na live, já vai solicitar para que a gente possa estar iniciando essa live aqui com o Ricardo. Um bate-papo muito bacana, um treinador de ponta do futebol brasileiro no Resenhando aqui com o Cid Júnior. Muito boa noite, Zé Ricardo, tudo bem? Boa noite a todos aí da região. Um abraço, prazer estar falando com vocês aí, Cid. Obrigado, Zé. Obrigado mesmo aí pelo carinho, por ter aceitado bater esse papo comigo aqui. Presidente Prudente é uma região que gosta muito de futebol, e você, como um representante nato do esportista e também do profissional do esporte, é uma satisfação tê-lo aqui conosco, viu? O prazer é meu. Eu sei que a região aí é uma região que ama o esporte, né? Tem uma tradição muito grande, não só no futebol, mas também nos esportes de quadra. Então, é um prazer estar falando com o pessoal da região toda aí de Presidente Prudente. Obrigado. Zé, você falou aí, né, sobre não só futebol, mas de quadra. Você entende bem disso, né? Você que vem do tal, você que ser profissional no campo, é verdade, mas acabou tendo uma coisa legal também dentro do futebol como profissional da bola, vamos dizer assim, né? Sem dúvida, eu gosto do esporte de uma maneira geral. Logicamente que minha paixão começou no futsal. Eu sou um futsalonista, comecei como atleta e depois como treinador de futsal. Depois de quase 15 anos de futsal é que eu migrei para o futebol de campo. Mas acompanho basicamente todos os esportes, assim, me interesso. O momento mais gostoso que tem é quando tem uma Olimpíada, um Pan-Americano, que você fica preso na televisão durante o dia, às vezes durante a noite também, porque eu acredito muito que o esporte, além de ser de forma equilibrada e saudável, é dos motivos, uma das saídas para o nosso povo, para a educação do nosso povo. Ah, com toda certeza, hein? Com toda certeza. Acho que o esporte, além de lazer e entretenimento, educa, porque nós presenciamos, você que viveu a base também do futebol, você acho que vai concordar com essa minha colocação. Muitos garotos que poderiam estar na rua, estão num clube treinando, tendo oportunidade de mudar a vida, inclusive, dos familiares, né, Zé? Eu vejo que os clubes, não só os clubes de camisa, mas principalmente os milhares e milhares de clubes que nós temos espalhados pelo Brasil afora, eles cumprem um papel social fundamental, né? Por isso que eu acredito que o nosso esporte como um todo deveria ter uma política bem definida, coisa que não acontece, né? A gente normalmente só vê, falando de esportes olímpicos, um movimento quando vai chegando próximo de uma Olimpíada, né? Então aí a gente vê um movimento em relação àqueles esportes que podem, porventura, dar algum tipo de medalha para a gente. Mas logo após a Olimpíada, há um esquecimento de uma forma geral. Lógico que tem alguns esportes que ainda conseguem ter um pouco de mídia, mas é muito difícil num país onde, falando de esporte, ele é praticamente uma monocultura do futebol, né? A gente só pensa que o Brasil só tem futebol, mas temos aí milhares e milhares de jovens que poderiam certamente estar tendo um futuro, pelo menos, engatilhado através de outros esportes. Logicamente que isso dependeria muito de uma política dos nossos governantes, mas as políticas normalmente são muito estanques e muito sazonais, né? Por isso que a gente enfrenta dificuldades e certamente se tivéssemos isso melhor organizado, nós teríamos uma
como consequência, uma sociedade talvez num nível muito melhor. Eu também não tenho dúvida disso. Ô Zé, você no futebol, antes de se tornar treinador, era zagueiro. Na quadra você jogava que posição? Eu era fixo, né, o back do futsal, sempre ali, tanto no futebol de campo, quando eu tentei por 2 anos e meio ser jogador de futebol de campo, sempre joguei no setor defensivo. No futebol de campo, joguei nos dois lados da zaga, na lateral direita e de volante também. E no futsal, basicamente, joguei sempre como back. Ô Zé, qual foi importante para você na sua formação profissional, não só como atleta, mas principalmente como treinador hoje, que é a função que você exerce, essa passagem pelo futsal? Porque eu tenho a impressão, e posso estar aqui falando bobagem, mas nós sabemos que os atletas que atuam no futsal, né, são os caras bem habilidosos, né, em boa parte desses atletas. Isso te ajudou a entender um pouquinho o futebol, e você, pelo fato de você estar ali jogando no setor defensivo, facilitou para você, no decorrer da sua carreira agora como treinador, enxergar o futebol de uma outra maneira? Bom, eu acredito que o futsal ele tem muitos fatores positivos que agregam no futebol de campo, né? Eu costumo dizer que não é fácil fazer a transição do futsal para o futebol de campo, até porque o atleta ele tem barreiras a ultrapassar, né? Não só na questão dimensional, na questão espacial, no tipo de calçado, no tempo de duração de uma partida, na ambientação com o local externo do local interno, na quantidade de adversários, regras, arbitragem, enfim, são várias barreiras que esse atleta tem que passar. Mas normalmente quando ele passa, ele tem alguma coisa a mais a dar, porque, como tu falaste, são atletas que desde cedo são colocados à prova na questão dos espaços pequenos, manobrar a bola em espaços pequenos, normalmente recebendo uma marcação muito forte, porque por espaço menor ele tem que definir mais rápido, decidir a jogada de forma mais rápida, às vezes com 2 jogadores em cima dele. Então, se isso for feito de forma gradual, né? E depois acontece uma passagem, lógico que sistematizada, e você levando em consideração que o atleta também tem um bom dom para jogar. Normalmente ele vai conseguir resolver os seus problemas no campo de uma forma um pouco mais instantânea. Além disso, as questões do jogo em si, das interações, das relações interpessoais e das socializações que tem dentro do jogo, muitas das vezes em espaços determinados do campo, do futebol de campo, lembra uma quadra de futsal. Então o atleta, por mais que ele não tenha pego todos os seus treinadores que estimulem isso, uma vez ele tendo sido estimulado lá atrás, ele vai buscar na sua memória motora a resolução daqueles problemas, ele consegue consegue sobressair naquela situação. Então acredito que o futsal tem tudo a ver, ainda mais agora que a gente não tem tantos campos de várzea, tantos campos de praça como tínhamos outrora, né? Acredito que o futebol de rua e o futsal são a verdadeira cara do futebol brasileiro. Ah, com certeza, hein? Com certeza. Inclusive, eu ia falar para você aqui, né, sobre a didática. Você é um cara muito esclarecido, fala muito bem. A gente que acompanha o futebol vê, inclusive, entrevistas coletivas, que você sabe se posicionar diante de situações e tudo mais. Claro que isso vem também da parte acadêmica, né, Zé? O Zé também jogou futebol, é verdade, foi profissional de salão, mas também era professor de universidade, né, Zé? Na verdade, para a universidade eu dei alguns cursos, né? Quando não percebi com 19, 18 anos que não daria, não teria condição para ser um jogador de alto nível no futebol de campo, eu resolvi voltar a jogar futsal e durante o dia trabalhar e fazer minha faculdade de educação física, né? Para tentar buscar meu sonho de uma outra forma. Então, logicamente, quando você estuda uma faculdade que tem a parte pedagógica, a parte psicológica, né? São várias as disciplinas de um curso de educação física.
você entra também numa condição de licenciatura, também da possibilidade de você dar aula, né? Então, fiz concurso para o município, para o estado do Rio, fui aprovado, cheguei a dar mais de 10 anos de aula no município, no estado eu tive que pedir exoneração em virtude dos horários do futebol, mas até chegar aos juniores do Flamengo, em 2014, eu conseguia conciliar pelo menos o município do Rio de Janeiro. Então, logicamente que a parte pedagógica ela esteve sempre inserida no meu dia a dia e durante 20 anos também tive uma escolinha de futsal e isso aí, logicamente, que ajuda na hora de um planejamento, na hora de você sistematizar um treinamento. Aliás, eu falei universidade, mas me perdoe, realmente a parte municipal que você citou. É, inclusive, quero mandar um abraço quem está acompanhando a live, o nosso grande amigo Cássio Ferreira, produziu essa live para a gente, para bater um papo legal com você. E, inclusive, é meu repórter na rádio, né? Eu sou na rádio de futebol, na cidade de Presidente. Fazemos alguns jogos aí no cenário brasileiro. E tenho o prazer de ter essa fera com o meu repórter, assim como o Giovanni da equipe. E aí, Zé, eu queria que você falasse como foi a sua chegada ao Flamengo. Né? Você chegou ao Flamengo e você teve a sua primeira oportunidade como o treinador de equipe efetivo. Falasse dessa sua experiência inicial. Bom, na verdade, cheguei ao Flamengo em 1998, convidado pelo professor Anderson Barros, que hoje é gerente de futebol do Palmeiras. Ele me convidou ainda na época do futsal, eu era treinador da Associação Atlética Vila Isabel, um clube de bairro, do bairro que eu nasci, e ele trabalhava no futsal do Flamengo. Ele me convidou e nós tivemos ali muitos anos no futsal do Flamengo, apenas com uma breve saída, quando eu tive um convite para trabalhar no futsal da Itália, eu fui, fiquei um ano e pouco lá, quando eu retornei também ao Flamengo, até que em 2005, um dos diretores do futsal tinha ido para o futebol de campo do Flamengo, e lá ele se deparou numa condição assim bastante complicada, porque a gente estava começando a utilizar o ninho do urubu, e assim, muitas crianças e poucos profissionais na época, né, trabalhavam de longe, não chegava nem perto da condição atual do Flamengo. Então ele me convidou para trabalhar naquela oportunidade no pré-mirim do clube, já que o mirim era junto com o pré-mirim, o professor que era o treinador, o Kleber dos Santos, que hoje é o meu auxiliar, ele praticamente tinha 60 meninos para trabalhar com ele, né? E mais um estagiário. Então ele me convidou para dividir aquele grupo e eu tive primeiro contato. Muitos daqueles atletas tinham sido passaram pelo futsal do clube. Então, em 2006 eu tive a primeira oportunidade como treinador, fui efetivado como treinador. Até então eu apenas estava fazendo a dobradinha, futebol de campo, futsal no clube. Em 2006 eu tive essa possibilidade. Uma breve saída novamente, porque o Flamengo mudou diretor, mudou muitos funcionários na base, eu acabei saindo, era muito comum, antigamente quando saía um diretor, um presidente, mudar praticamente tudo nas categorias de base. Fui para o Sendas Audax, né, que aqui no Rio era Sendas, em São Paulo era o Pão de Açúcar, e foi uma época maravilhosa, porque conheci pessoas de extremo gabarito, um trabalho de um clube empresa te dá outra visão do futebol, mas em 2012, já com parte dessa diretoria que o Flamengo tem hoje, fui convidado a retornar para o Sub-15 pelo trabalho que a gente tinha desenvolvido no Audax Rio. E ali eu já tinha 31 anos e comecei a subir as categorias de infantil, juvenil, juniores em 2014, até que em 2016 eu tive a possibilidade, através, infelizmente, daquele momento que o professor Muricy Ramalho teve um problema de saúde, eu fui convidado, a princípio, para ser um treinador interino, né? E depois de 11 rodadas acabei sendo efetivado. Então foi um processo aí que demorou de 98 até 2016, aí um processo longo, né? Mas que, contando como futebol de salão e futebol de campo, eu cheguei a quase 17 anos de clube. É uma longa história, né? É uma história bonita, construída dentro de um clube que marca. Como é que dirigir um clube como o Flamengo? Bom, Cid, certamente não é fácil, né? E
Quando você toma a decisão de ser um treinador, você sabe que vai passar por pressões. E a gente não sabe, por mais que você tente direcionar a sua carreira, a gente não sabe 100% como vai ser esse caminho. O que acontece é que, quando eu chego nos juniores do Flamengo, tenho uma passagem de 2 anos e alguma coisa nos juniores, e foi uma passagem muito vitoriosa, e vitoriosa nos dois aspectos, né? Porque a gente consegue ter boa performance dentro do campo, conquistando alguns títulos aqui no nosso estado também, uma Copa São Paulo, no início de 2016, e também a nível de rendimento dos nossos atletas que conseguem subir ao profissional. Então, muitos daqueles atletas ali conseguem chegar ao profissional, se fixarem no profissional, e logicamente que isso te dá uma condição boa dentro do clube. Mas a ideia do presidente Bandeira de Mello era eu continuar mais um ano no Sub-20 do Flamengo e ao final de 2017 eu pudesse fazer parte da comissão técnica efetiva do clube, né? Fazendo os 2 últimos anos de contrato do professor Muricy Ramalho como um auxiliar direto para ele. E nossa relação era muito boa com o professor Muricy Ramalho, mas houve aquele contratempo e acabou acontecendo aquela subida. Como eu falo para alguns amigos, né, eu considero você sair dos juniores de um grande clube como o Flamengo e subir ao profissional como você se formar em economia e, vamos lá, ser presidente do Banco Central. Eu acho que é um nível de responsabilidade semelhante. E foi isso que aconteceu comigo, tratei como sempre, com muita responsabilidade, muita dedicação. Tinha o respeito, o carinho de todos os funcionários e logo consegui isso também dos atletas, foi um grupo que me recebeu muito bem e o fato de ser dentro do clube que me formou, por eu já conhecer o ambiente, eu acho que facilitou, mas logicamente que isso aumentava a minha responsabilidade a partir dos resultados acontecendo e principalmente após a efetivação que deu-se depois de 11 rodadas. E como que o Zé Ricardo enxerga o futebol? Hoje muito se fala em 3-5-2, aliás, em 4-2-3-1. Antigamente se falava em 3-5-2, 4-4-3, enfim. Como é que você enxerga o futebol, entre aspas, moderno? Mudou muita coisa, Zé, do passado nem tão distante para o que temos hoje? Olha, Cid, é uma questão um pouco mais abrangente, mais complexa. Acho que não são apenas alguns fatores que fazem a gente acreditar que o futebol vem mudando, né? Eu normalmente, só para a gente poder deixar bem rotulado assim, eu acredito que de 5 anos a gente tem algumas mudanças bem significativas para o futebol. E logicamente que o futebol de 2016, pelo menos aquele que era disputado aqui no Campeonato Brasileiro, ele já tem uma cara diferente. Futebol, sem dúvida nenhuma, não tem como a gente fechar os olhos e dizer que o futebol não mudou. Quem quiser acreditar nisso, eu acho que vai estar acreditando numa falácia, porque o futebol, certamente, ele está mais dinâmico, está mais veloz, ele está mais forte, fisicamente mais disputado, os espaços estão menores, a briga pelo espaço ela é intensa, nós temos equipes que realmente de fora trazem inspirações para a gente, principalmente as grandes equipes, e logicamente que quando a gente fala de 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, é uma fotografia apenas, né? E logicamente como o esporte, o jogo é dinâmico, quando a bola rola, muitas das vezes essas configurações vão se desfazendo e se refazendo de forma dinâmica. Então acredito que o futebol ele caminha para uma questão muito mais dinâmica. Quanto mais dinâmica, acredito que a nível físico a gente não tem muita margem de crescimento, porque o jogo já está exigindo muito. Logicamente que essa mudança da regra de 3 substituições para 5, ela para mim foi super favorável, ao meu ver, para o jogo continuar dinâmico. Os calendários estão cada vez mais congestionados e, logicamente, que você podendo fazer o jogo com a sua equipe, com o seu elenco, com 5 substituições, você consegue manter um ritmo mais alto, até ganhando uma forma muito parecida com o futebol, que depois que deu-se as substituições ilimitadas, ganhou um dinamismo muito grande, né? Assim como o handball também.
Então, eu acredito que o futebol veio para esse aspecto, para essa configuração de forma global, e da forma individual, eu acredito que os atletas ganhem muito mais a função, o termo de funcionalidade do que posição. Então, você ter jogadores que possam ser polifuncionais, trabalhar em 2, 3 funções, ganhando uma questão de coringa até às vezes, do que a gente se fixar apenas na posição do jogador. Mais a gente acreditar que ele pode desempenhar várias funções do que especificamente apenas uma posição. Tem um esquema tático que te agrada mais, ou não? Lá que vai Bom, né? Sim, sem dúvida nenhuma, você precisa avaliar bastante o elenco que você está. Eu, na base, até por uma questão de filosofia dos clubes que passei, não só o Flamengo, naquele momento, assim como o Audax, ele dava liberdade e até, por vezes, cobrava que os nossos atletas tivessem uma variação da forma de jogar. Até porque, infelizmente, nossos clubes não têm a condição de se manter atletas por grande temporada, principalmente aqueles que são destaque. E, logicamente, que se você não tem essa condição, fica difícil você determinar uma forma apenas de jogar, porque você acaba preparando esse atleta para atuar em outros mercados também. Se você tivesse um clube como o Barcelona que forma para jogar no seu profissional, eu acho que vale a pena um planejamento vertical, visando que aquele atleta mirim ali chegue no profissional sabendo o que tem que fazer. Agora, na nossa realidade, a nossa cultura aqui é um pouquinho diferente. Então, já joguei de várias maneiras, mas até para não te deixar sem resposta aí, eu acho que um 4-3-3 é um sistema de jogo não só bem característico com o futebol brasileiro, que tem boa identidade com o futebol brasileiro, mas aquele que também me chama bastante atenção nasquelas principais equipes mundiais também. Aliás, é o esquema que eu mais gosto de ver futebol também. O jogo fica mais dinâmico, né? E eu gosto bastante, Zé, de futebol com aqueles dois. É que eu gosto da figura do centroavante hoje, né? Não sei como é que você tem cara isso. Claro que precisa ter um bom centroavante em mãos para fazer um esquema não só em prol dele, mas também para que ele jogue. Mas eu gosto muito daqueles caras de velocidade também de lado de campo. Então, o 4-3-3 ele proporciona isso na maioria das vezes. Eu gosto muito desse tático também. Você acha que o futebol, nesse momento, de ver aí, que a parte física está sendo predominante, nós temos acompanhado em alguns treinadores que o atacante de beirada, ele vai até a linha de campo de defesa para ajudar na marcação. Em alguns casos a gente vê essa situação. Você vê que aquele meia clássico, vamos, para não colocar os caras que estão em atividade aqui agora, vamos colocar o Paulo Henrique Ganso, está em atividade, Paulo Henrique Ganso, esse tipo de atleta, ele perde espaço no futebol atual ou não? Olha, eu acredito que, independente da característica do jogador, a gente precisa que os atletas sabem disso, principalmente aqueles que estão jogando em alto nível, aqueles que estão se formando, sabem que existe uma função a ser determinada e, logicamente, que todo atleta precisa se esforçar no momento sem bola. Hoje é uma briga, como eu lhe falei, de uma briga muito grande pelo espaço do jogo, e você, de repente, se dar ao luxo que 1, 2, 3 jogadores da sua equipe não participem dessa fase sem bola, realmente ela vai se complicar um pouquinho mais. Logicamente que existem maneiras para você tentar diminuir ou potencializar essas ações. E muitas das equipes que têm esses jogadores procuram fazer um jogo que tenha um protagonismo dentro do campo do seu adversário, e no momento que perde a bola, tentam recuperar o quanto antes essa bola, para que eles fiquem mais tempo próximo do gol do adversário e não que façam esses atletas que, de repente, não têm essa característica tanto de marcação, tenham que correr 40, 50, 60 metros para trás. Então, assim, mas de qualquer forma, exige uma questão física daquele atleta para que ele cumpra aquela função de, quando perder a bola, de pelo menos preencher os espaços, preencher as linhas de comunicação
que o adversário possa ter para sair daquela pressão. Agora, o futebol, como ele é exigido hoje, a gente vê que mesmo as grandes equipes que jogam com grandes, vamos lá, grandes extremas, grandes pontas, como, vamos dar um exemplo aqui para não ficar vazio, o próprio Liverpool, o Salah de um lado e o Mané do outro, tem nesses atletas os jogadores que compõem muito bem, que fazem as marcações muito fortes, e muitas das vezes eles chegam até a sua intermediária defensiva quando é necessário fazer isso. O futebol brasileiro não ganha uma Copa do Mundo, vamos dizer, desde 2002. Nós vimos aí de lá para cá, uma revolução, entre aspas, dentro do futebol no mundo. Você tem uma Alemanha fazer o que fez no Brasil, jogando aqui dentro de casa. Você acha que o futebol brasileiro, ele passa por esse momento de não conquista, vamos dizer assim, por uma safra pequena de grandes jogadores, ou por algum outro motivo, ou apenas uma coincidência do acaso, Ricardo? Bom, acho que essa é uma questão multifatorial. A gente está vendo o crescimento do futebol em todo o mundo. Vamos lembrar aí a última Copa do Mundo, uma surpreendente Islândia, que tem 300 mil habitantes e vive, sei lá, 7, 8 meses debaixo de neve. Então, assim, era difícil você acreditar tempos atrás que você teria uma equipe tão competitiva, passando por uma eliminatória europeia que é dificílima, e chegando numa condição de chegar a passar de uma primeira fase de Copa do Mundo também. Então, isso está acontecendo em todos os lugares, cada vez é mais difícil você manter uma hegemonia mundial, até porque a Copa do Mundo é um torneio, então você precisa estar bem, os jogadores precisam estar bem naquele mês para disputar aqueles 7 jogos, mas logicamente que a gente tem que olhar para os nossos defeitos, para nossas insuficiências. Eu acho que mesmo depois de 2002 nós tínhamos boas condições de 2006, 2010 de conquistar o título, e acabou em 2 partidas, cada uma em cada Copa, nós sendo batidos por adversários que eu via condições de o Brasil vencer. De qualquer forma, eu acho que o desenvolvimento do futebol europeu é nítido, nas questões metodológicas, até porque nós temos ali um gap, principalmente no que diz respeito aos cursos de treinadores, que no Brasil ela é muito recente. Até então a gente tínhamos curso apenas de de federações, mas agora a gente tem um curso oficial, um curso que aproximou demais os treinadores, as trocas de ideias, curso oferecido pela CBF, que apesar de não ser acessível ainda para todos, isso é uma crítica que todos nós fazemos, porque realmente é custoso, né? Mas eu acho que já tira um gap que nós tínhamos, né? Só para você ter uma ideia, a maioria os principais federações europeias têm esse curso há 30, 40, até 50 anos. A Argentina, nossa vizinha aqui, tem esse curso há mais de 30 anos, né? Então ele amadureceu, né? E a gente precisa evoluir nas questões metodológicas, e isso eu garanto a todos que está acontecendo. Nós temos excelentes profissionais, não só no comando técnico das equipes, mas também no que diz respeito à parte de apoio, preparação física, fisiologia, a nossa parte médica, fisioterapia, sempre foi muito forte, referência no mundo, mas enfim, eu acredito que essa diferença ela vai ser tirada aos poucos. A categoria de base do Brasil é recheada de grandes treinadores, então por uma tendência natural de renovação, daqui a um tempo nós teremos aí grandes treinadores e atletas jovens que já vêm se formando dentro dessa metodologia nova do futebol, ou atual do futebol, e isso só vai trazer benefícios para a gente. Não tenho dúvida que o atleta brasileiro é um atleta riquíssimo no seu potencial, e ele sendo bem trabalhado, a gente sabendo acessar esses atletas com bom desenvolvimento, não tem dúvida que a gente vai brigar aí por voltar a ser protagonismo no futebol profissional. Vencemos recentemente, novamente, o torneio de Toulon,
vencemos o Sul-Americano Sub-15, fomos campeão mundial Sub-17 e recentemente também conquistamos a vaga do pré-olímpico Sub-23. Então, apesar das pessoas às vezes não dar muita atenção, é um sinal que a base do Brasil vem dando sinais de recuperação e, logicamente, que depende de muita coisa para que a gente transforme isso num título mundial, numa Copa do Mundo, até porque falei, são 7 jogos dentro de um mês e tudo tem que estar correndo muito bem, mas eu acredito muito que o Brasil volte a ser protagonismo ou mesmo possa enfrentar daqui a pouco essas equipes de igual para igual. Basta ver no passado, apesar de ser um treinador estrangeiro, o Jorge Jesus, o Flamengo foi à final contra o Liverpool e fez um jogo de igual para igual, às vezes momentos de jogo até superior à equipe do Real Madrid, que é uma equipe estrelar, com vários jogadores de várias nacionalidades. O Flamengo, se eu não me engano, tinha apenas 2 jogadores que não eram brasileiros, o Pablo Mari e o Arrascaeta. Ô Zé Ricardo, você com passagem no Flamengo, Botafogo, Vasco, primeiro eu queria que você falasse como que é um treinador de ponta passar por 3 grandes clubes cariocas e a aceitação do torcedor para com isso também. Claro que você passou por Internacional, Fortaleza. E eu queria que você falasse em qual desses clubes você conseguiu ter aí o melhor desempenho, assim, no seu ponto de vista, o melhor trabalho. Bom, eu sou muito grato aos 3 clubes, né? Logicamente que cada um com a sua característica e com a sua particularidade individual para mim, né? Mas foram passagens, eu me considero um privilegiado poder ser nascido e criado no Rio de Janeiro, a menos de 1 quilômetro do estádio do Maracanã, e depois de viver um sonho aí, estudar pra caramba, continuar estudando e poder ter a oportunidade de ser treinador do profissional de um Flamengo, de um Vasco da Gama e do Botafogo. E poder estar jogando no Maracanã, ser campeão carioca em 2017 pelo Flamengo, com 10 meses de profissional. Então, assim, foram momentos marcantes nas 3 equipes. Lógico que elas foram bem particulares, falando um pouquinho de cada trabalho. O Flamengo, um trabalho que acredito que tenha sido um trabalho vencedor, foram 15 meses dentro de um clube que não tem por essa característica manter seus treinadores por tanto tempo, né? E poder subir, trazer o time novamente para uma Libertadores, né? Logo no primeiro ano, e poder ser campeão carioca e promover alguns atletas para a base que hoje brilham, não só aqui no Brasil, mas também fora. E por ser o primeiro trabalho, sem dúvida nenhuma, tem um gosto muito especial, um sabor muito especial. Mas eu acho que todo treinador tem um desafio muito maior quando ele pega o segundo trabalho, né? Porque ele tem que fazer as suas afirmações, não só pessoais, mas também de forma nacional, enfim, para o meio, né? E o trabalho do Vasco me deixou assim, extremamente feliz por tudo que ocorreu, porque o clube passava por um momento financeiro, ainda passa, infelizmente, mas um problema político muito grave, muito sério. O clube, naquele momento ali, tinha, se eu não me engano, o 15º colocado do Campeonato Brasileiro, uma situação bem perigosa, e a gente consegue fazer uma recuperação. Nosso elenco entendeu a mensagem, que a gente tinha que realmente ter muita competência, mas muita persistência, confiança, mas humildade, para a gente poder enfrentar todos os adversários. Conseguimos fazer uma campanha maravilhosa que nos levou à Libertadores do outro ano, e chegamos naquele retorno de 2017 com a melhor campanha do retorno, né? E para mim foi de forma particularmente satisfatória, porque vim do maior rival do clube, e aquilo para mim servia como um desafio muito grande. Todos os nossos trabalhos são grandes desafios, mas aquele teve um sabor especial, né? Fui muito bem recebido no Vasco, talvez por ter passado 3 anos no futsal do clube. Aquela aceitação ela foi imediata e tem muito carinho pelo clube, né? O Botafogo, eu tinha definido não trabalhar no Rio, né, depois da saída do Vasco, mas fui reencontrar no Botafogo, e através de um pedido do próprio Anderson Barros, que eu falei para você lá atrás. Ele estava no Botafogo, e ele me liga, me faz um pedido e fala: pô, estou precisando de você aqui, a gente precisa dar uma acalmada no ambiente, eu sei da maneira como você trabalha, eu vou te ajudar. Foi um pedido pessoal, e também uma camisa gloriosa como a do Botafogo, eu não podia virar as costas. Eu tinha definido trabalhar fora do Rio a partir daquele momento, mas refiz o meu pensamento, conversei com a minha família, com as pessoas que me cercam aqui,
e tivemos um trabalho de recuperação também no Botafogo, que enfrenta, diferente do Vasco, não tinha parte política interferindo, mas os problemas financeiros eram muito grandes no clube, né? Ainda são, e a gente consegue reestruturar a nossa equipe, conseguimos fazer um campeonato até bem legal na final de 2018, terminamos em 9º lugar. É uma classificação que eu acredito que chega a ser um sucesso, porque o sucesso não é só você ser campeão, mas quando você muda para 2019, o Botafogo, entre vendidos e aqueles que terminam o contrato e aqueles que são devolvidos, o Botafogo muda praticamente 22 atletas no seu plantel. E jogadores importantes como Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Igor Rabelo. A gente tem um problema para recuperar aqui, para refazer a equipe. Temos uma Copa do Brasil logo na frente ali e também uma Sul-Americana contra o Defensa e Justiça, que na época era o líder do campeonato argentino, acabou terminando em 2º lugar. E a gente foca nessas competições de mata-mata, porque era mais rentosa para a equipe, para o clube, e mais ou menos abrimos mão do nosso campeonato, da nossa Taça Guanabara, né? Nossa pré-temporada não ocorre da maneira como queria, muitos contratempos, além dos problemas financeiros, atletas novos chegando, a gente não consegue uma Taça Guanabara muito equilibrada, mas conseguimos o objetivo principal naquele primeiro momento, que era passar das 2 primeiras fases da Copa do Brasil. O Botafogo no ano anterior tinha saído na primeira fase para a Aparecidense, lá de Goiânia, e teve um problema seríssimo com isso, né? E conseguimos passar do Defensa e Justiça, vencendo os 2 jogos aqui no Rio e fora também. O que acontece quando a gente chega na terceira fase da Copa do Brasil, a gente é eliminado e aí se cobra um preço, como aqui a gente sabe que é a cultura do futebol brasileiro, clama-se por uma mudança. Eu confesso que a nossa equipe deveria, naquele momento, estar num estágio até melhor, mas eu via sinais para que isso ocorresse, mas, infelizmente, não foi dado tempo para que a gente seguisse, e o clube optou pela nossa saída. Mas muita gratidão aos 3 clubes, cada um com a sua particularidade, mas eu me sinto privilegiado novamente, acho que é legal, e friso isso, privilegiado de trabalhar em 3 grandes clubes aqui no estado que eu nasci. Isso deve ser muito gratificante, né? 3 gigantes do futebol brasileiro, é verdade. Você tocou em 2, Zé Ricardo, que me chama a atenção. Primeiro, vai e vem de treinadores. É uma coisa que acontece no Brasil, eu vou te falar. Pelo amor de Deus. Outra situação. Tem a temporada, ou melhor, você termina a temporada com o elenco, mas quando você inicia outra temporada, destaque, na maioria das vezes vai ser aquele que vai ter sequência. E acontece durante as, porque nós sabemos que o calendário brasileiro é diferente do calendário europeu e tem a famosa janela. Queria que você pudesse falar para todos que nos acompanham como que ele está com essas duas situações. Primeiro, o troca-troca de jogadores e o vai e vem de treinador. Bom, sobre troca de atletas, assim, é uma realidade que os clubes que enfrentam dificuldades, eles acabam tendo, né? Porque ou o jogador que é da base do clube, e eu falei aqui de 3 clubes que trabalham muito bem a sua base, né? Flamengo, Vasco e Botafogo, eles estão constantemente revelando os jogadores, apesar de todas as dificuldades, principalmente de Vasco e Botafogo, os meninos buscam, né? E logicamente que os profissionais têm muita qualidade, como eu falei, e projetam esses jogadores. E o clube tem a necessidade acaba tendo a necessidade de fazer esses jogadores renderem, né? Ou melhor, e render, dar um retorno financeiro para o clube. Às vezes a maioria das vezes sai precocemente, porque há necessidade de fazer caixa e o clube não tem como ceder. Então, esse é o motivo de saída dos jogadores. Outro motivo que acontece é porque, como o clube passa por dificuldades financeiras, Vasco, Botafogo principalmente, citando o meu exemplo, eles têm que fazer como negócio, como modelo de negócio, muitos empréstimos. Então, o Botafogo em 2018, só como exemplo, tinham muitos jogadores emprestados de outros clubes, de outras cidades. E aqueles empréstimos vão até o final do ano de 2018. Quando a gente termina o ano, esses empréstimos precisam ser renovados, né? E como o Botafogo estava com
dificuldade de atraso de salário, de atraso até de pagamento a esses empréstimos desses clubes, ele acaba não renovando. Então, jogadores que, apesar de emprestados, faziam parte daquele elenco, já começam a entender a ideia do treinador, você já começa o ano com um estágio um pouco melhor, um pouco mais avançado, acabam tendo que sair. Além de jogadores que terminam o contrato, que o clube não tem interesse em renovar. Então, eu vejo isso. Nos clubes que têm mais dificuldade, essa realidade ela é muito mais presente. Né? Nos clubes que têm um pouquinho mais de condição, né, ou mais condição, por exemplo, como o Flamengo aqui no Rio, o Palmeiras aí em São Paulo, principalmente, lógico que tem outros clubes, eles conseguem manter a base do seu elenco e fazer as trocas pontuais. Lógico que isso aí é uma vantagem muito grande, manter o seu treinador. Agora, na questão de troca de treinadores, eu vejo muito mais do lado cultural do que qualquer outra coisa, né? Porque o que a gente mais enaltece quando a gente vê grandes decisões na Europa, outros campeonatos, é o tempo de trabalho. Aqui, quando a gente faz qualquer tipo de reverência e trabalho de fora, a gente fala de tempo de trabalho. Normalmente o treinador tem muito tempo do seu trabalho. Eu tive agora um pouquinho antes, no Carnaval, na Europa, acompanhando alguns trabalhos específicos. Por exemplo, na Itália, as equipes que mais chamam a atenção, Lazio e Atalanta. O Lazio tem o Inzaghi há 4 anos e o Atalanta 5 anos com o Gasperini. Então são treinadores que acabam perpetuando. Ano passado, a final da Champions League foi Tottenham e Liverpool. Pochettino 5 anos e o Klopp 4. Então, assim, não tem jeito, mas é difícil trazer isso para a nossa realidade. Eu acho, e até acredito, tenho visto um movimento para que isso se altere um pouco, porque eu acho que os gestores estão percebendo que você gastar a mais, você realmente ter mais custos, se você acaba efetuando essas trocas até sem um resultado real tão bom. Então, por termos novos gestores sendo formados também, até porque a CBF também tem curso de gestão, as pessoas estão começando a perceber que o modelo ideal é que você dê um tempo para o trabalho acabar acontecendo e não você fique flutuando em cima de uma mídia ou em cima da torcida apenas, que você tem elementos para você discutir se aquele trabalho está sendo positivo ou não. Professor, seus últimos 2 trabalhos, Internacional e Fortaleza, com passagens curtas. Se você pudesse falar desses 2 trabalhos, e houve algum erro ou não houve, enfim, queria que você pudesse avaliar esses 2 trabalhos. Bom, apesar de serem 2 trabalhos com passagens curtas, eu divido bem os 2 trabalhos, né? Primeiro porque, falando de Internacional, foi uma decisão que foi tomada sabendo das condições. O pessoal do Inter, e aí eu digo mais especificamente o Rodrigo Caetano e o presidente Marcelo Medeiros, foram pessoas muito honestas comigo desde o início. Rodrigo Caetano era o gerente do Flamengo quando eu subo ao profissional. Ele não teve tanta participação assim na minha subida, até porque me conhecia pouco, mas uma vez dentro do profissional, ele foi extremamente importante naquele período, me ajudou bastante a lidar com o dia a dia do profissional, né? Até porque é uma pessoa com muita experiência. Ele me ligou, depois conversei com o presidente Marcelo, e assim, eu encarei como um desafio para mim, uma oportunidade de trabalhar num local numa região que eu sempre tive vontade de trabalhar, que é a região do Sul, e também a possibilidade de conhecer novos profissionais, novos jogadores, para um futuro trabalho. Então, foi tudo bem explicado. A possibilidade de tentar chegar novamente uma Libertadores seria bom para o meu currículo. Mantivemos o clube numa pré-Libertadores, que depois se tornou uma Libertadores, né? Então, assim, apesar de todos os riscos, eu sei que tiveram muitos profissionais
que acharam estranho essa minha tomada de decisão, mas eu não me arrependo, porque tomei a decisão com consciência, e eu sempre encaro os desafios e as dificuldades como uma oportunidade de aprendizado, né? E apesar de saber e também não só saber como pregar um trabalho que tem início, meio e fim, mas eu coloco numa caixa separada o trabalho do Internacional. Sobre o trabalho do Fortaleza, a decepção, eu acho que por não poder continuar o trabalho, né? A gente teve dificuldades com os resultados iniciais. Fui muito bem recebido no clube. É um clube que tem na sua torcida, eu acho que a sua principal força, né? É um clube, é uma torcida apaixonada que realmente canta, vibra o tempo todo, tem sempre uma novidade nos jogos, apoia, pressiona demais o adversário. Então foi uma pena, eu fiquei decepcionado por isso, foi uma pena, eu queria ter continuado o trabalho, fui para lá com muita vontade, apesar do pouco tempo, acho que agreguei algumas coisas, principalmente na interação que a gente estava começando a criar com a base do clube, né? Que ainda era muito pouco, mas acabou os resultados não acontecendo logo no início, e é importante para o treinador que no seu início ter resultados que pelo menos te mantenham ou te dê um ambiente tranquilo de trabalho, mas infelizmente não aconteceram esses resultados e a direção acabou optando por romper o trabalho. Uma pena, porque realmente me entreguei de corpo e alma, fui de coração, mas muitas das vezes as coisas não acontecem como a gente quer, e o mundo do futebol, tanto para jogador como para nós treinadores, ela acaba girando e infelizmente ali a gente não conseguiu colocar muita coisa em prática. Ficou alguma mágoa em relação ao Fortaleza, professor? Não, a mágoa fica por a gente não ter conseguido dar sequência ao trabalho. Nenhuma mágoa individual, pelo contrário, agradecer demais a recepção que a torcida teve no aeroporto quando eu cheguei. Esse momento é inesquecível para mim, e da maneira educada, respeitosa como as pessoas me trataram, mas logicamente que a gente ficou chateado pela maneira como a gente saiu, mas isso a gente entende, eu tenho o meu ponto de vista, e as pessoas, mas o clube achou que deveria fazer essa ruptura no trabalho. Zé Ricardo tem vontade de trabalhar no estado de São Paulo? Sem dúvida, o estado de São Paulo ele sempre chama atenção, primeiro pelo nível de profissionalismo, né? E isso aí, quando a gente fala de esporte, isso aí fica claro não só no futebol, né? Logicamente, equipes e trabalhos muito bem feitos, não só dos quatro grandes, a gente tem trabalhos no interior muito bem feitos, agora com o Bragantino fazendo todo esse movimento, né, de formatação do elenco muito forte, eu disputando várias vezes na base, enfrentando equipes de base de São Paulo, a gente sabe que é muito difícil jogar, então logicamente que é uma expectativa para frente poder trabalhar, seria uma honra poder trabalhar em São Paulo. Já teve proposta daqui, professor? Não, principalmente quando eu saí do Flamengo, houveram sondagem, né, mas nada oficial. Santos, Tomara, né? que um dia eu faça por merecer trabalhar lá, em São Paulo. Hoje o Zé Ricardo está sem clube. Como é que está essa situação? Tem algumas propostas, algumas sondagens para um início de trabalho? Obviamente depois que a pandemia deixar o futebol voltar. Então, o que aconteceu foi que eu, quando acabou o ano 2019, eu tinha um convite para conhecer alguns trabalhos fora, né? Eu já tinha me programado para isso, até porque pelo fato de eu não ter sido auxiliar técnico de nenhum treinador, eu subi direto, eu queria ver alguns trabalhos em loco, né, do profissional. Você trabalha muito tempo na base, mas quando você chega no profissional, realmente é uma realidade diferente que você precisa se adaptar em algumas coisas. E aí, depois da passagem pelo Vasco, eu tive a oportunidade, acabei recusando, em virtude do Botafogo. Aí,
novamente ano passado. Esse ano eu falei, não, eu vou aceitar o convite e fiz e coloquei no meu planejamento não disputar o estadual e depois do estadual ver o que poderia acontecer. Recebi algumas sondagens, sim, mas já tinha me programado e decidi me manter firme nessa programação. Fui para a Europa, fiz alguns trabalhos, terminei meu curso pró da CBF, tinha alguns trabalhos pendentes também, consegui colocar todos em dia. E quando chego da Europa, um pouquinho antes do Carnaval, foi sábado de Carnaval que eu chego aqui, logo depois do Carnaval tem todo esse movimento, as coisas pararam, mas enfim, estou esperando tudo isso passar, porque eu acho que agora é muito difícil alguma coisa movimentar, mas eu acho que tudo tem o seu tempo, tem sua hora, seu local, e a hora que chegar a gente avalia com muito carinho. Você sabe, professor, que antes de me tornar narrador, eu fui 11 anos repórter de campo, né? E, Legal? e ainda tem aquele DNA do cara que gosta de perguntar e tentar tirar uma informação, né? Por isso, questão, inclusive, sobre alguma sondagem e tudo mais nesse momento. Ô Zé, eu queria que você pudesse falar como é que está esse isolamento social, esse momento que é um momento importante para a humanidade, né? Porque não é o Brasil que está sofrendo isso, outros países sofreram e ainda sofrem com o que está acontecendo em relação ao Covid-19. Como é que você está encarando tudo isso? Como é que você enxerga o futebol pós-pandemia? Bom, acho que é um momento único, né? Acho que ninguém esperava por isso. Realmente, até filosoficamente falando, a gente pode tirar muitas conclusões, né? O porquê que está acontecendo tudo isso, como a gente às vezes a gente se acha forte demais para algumas coisas e a gente vê que, pô, a gente está aí no destino traçado de Deus para a gente, né? Para todos nós. Eu acredito que o futebol, não só o futebol, esse ano é um ano que já está bastante comprometido, né? Porque se você for falar da desigualdade, por exemplo, das equipes que já começaram a trabalhar ou começaram a jogar, vai ter um gap muito grande. Ano que vem, nas Olimpíadas de Tóquio, se elas ocorrerem, eu acredito que existam muitas surpresas, porque certamente já tem muita gente que está podendo treinar e competir, tem outras que não sabem quando vão poder trabalhar. Acho que o futebol ele está fazendo um esforço grande para tentar voltar. Sinceramente, o nosso estado aqui é um estado bastante atingido, assim como São Paulo. No Brasil, com essa dimensão toda continental, eu acho que já vai ter esse tipo de desequilíbrio, porque alguns estados já voltaram a trabalhar, alguns clubes já voltaram a trabalhar bem antes, por não ser tão atingido quanto outros, e logicamente que a diferença financeira de um clube vai fazer a diferença. Eu acho que os clubes que têm uma condição melhor vão poder dar mais condições para suas equipes, ou então voltar antes, e isso aí vai fazer uma diferença. Então, acho que se o futebol voltar, que eu acredito, agora em junho não acredito, se o futebol voltar em julho, eu espero que pelo menos um mínimo de 15 dias, de 15 a 20 dias, se dê para que os clubes treinem, voltem, dê um mínimo de igualdade de condições, porque senão a gente vai ter clubes muito heterogêneos na sua preparação e aí eu acho que fica um pouco desigual em relação a isso. Já é desigual pelo poderio financeiro de algumas equipes, mas eu acho que a gente precisa avaliar isso. De outra forma, de outro ponto, são muitos atletas e clubes que estão passando por muita dificuldade. A gente, quando fala de futebol, normalmente olha para a Série A e Série B, e a gente tem aí uma imensa quantidade de clubes parados, fechados, com funcionários diretos e indiretos sendo atingidos, e a gente não pode esquecer, né? Seria bom que a gente conseguisse, dentro daquilo que a OMS, que a Secretaria de Saúde colocarem como desafio, que a gente pudesse voltar, para que a gente não colocasse tantos empregos também a risco aí, né? A gente tem que sempre pensar no ser humano, porque o futebol ele é feito por seres humanos e a gente não pode dissociar ele do
do nosso dia a dia e achar que o futebol está separado da nossa vida. Concordo. E muitas pessoas acham que nós do futebol acabamos sendo alienados. Pelo contrário, nós do futebol temos a dimensão exata do que acontece tudo em termos de economia. Você é um cara muito, já aqui em outro momento, é um cara muito esclarecido. Né? Eu também sou um jornalista, então a gente acompanha o que acontece. Aliás, nós nem podemos ser alienados do que acontece no mundo do modo geral. Então a gente tem que realmente tomar muito cuidado com o vírus e, acima de tudo, também pensar no plano, porque a coisa não está fácil, mas, se Deus quiser, vai passar. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Fernando Camargo, meu grande amigo, parceiraço lá da Energia 97, tá ligado aqui. Felipe Camargo, que inclusive está a ponte para que a gente possa fazer esse bate-papo aqui. O Felipe é amigão, já teve na minha casa, um cara que tem um carinho muito grande. O Fernando está perguntando aqui, ele estava no Corinthians Flamengo 2016 na Copa e viu aquele Flamengo. Porque só o Paquetá virou, ele disse que o Viseu acabou não dando sequência. Bom, eu acho que não foi só o Paquetá que virou, não, né? Aquele time era uma equipe que deu muita alegria para todos nós do clube, né? Porque foi uma geração que ela foi subindo, muitos deles chegando principalmente na categoria de juvenil, mas deu muita alegria, satisfação, porque a gente não só teve a conquista daquela Copa ali, como ganhamos muita coisa aqui no Rio de Janeiro com essa geração. E subiu o Léo Duarte, o Ronaldo, o Paquetá, o Felipe Viseu, o Matheus Sávio, o Cafu, o Thiago Enes, que está no Confiança. Tem outros jogadores espalhados por aí. Matheus Trindade, que está no Joinville. A gente tem o goleiro Thiago, que está em Portugal. Então, foi uma equipe que deu bastante satisfação e retorno, não só técnico, como também financeiro para o clube. O Cafu, ele teve, depois daquela oportunidade, ele teve uma passagem na Índia, se eu não me engano, a convite do Zico, depois rodou por São Paulo, hoje ele está aqui no interior, está aqui na Portuguesa do Rio de Janeiro. É um jogador que eu ainda acredito que possa acontecer, logicamente que tem muitos fatores, já não falo com ele há bastante tempo, mas é um jogador que sempre me chamou muita atenção pela sua inteligência, a canhotinha perigosa, batia muito bem falta, e logicamente que ele vai amadurecer, cada um amadurece um pouco no seu tempo, né? Ele não encontrou espaço no Flamengo, está tentando aí em outros clubes, quem sabe daqui a pouco ele aparece aí, mas bem lembrado, o Cafu é um jogador com muito potencial. Ô Zé, nós temos pouco mais de 2 minutos para encerrar essa live. Dimitri Cunha, ele é psicólogo esportivo, trabalha no Grêmio Prudente, aqui na cidade de Presidente Prudente. Ele perguntou sobre a importância desse profissional em um clube de ponta como você já trabalhou. Um abraço para o professor Dimitri. Eu acho fundamental, até tentando resumir aqui, acho que o futebol, como eu falei, fisicamente ele está chegando próximo do Dimitri, taticamente, tecnicamente, está tudo muito, os adversários estão muito sabedores de quem enfrentar, como enfrentar, e eu acho que na parte mental, emocional, é onde que a gente pode ter um ganho muito grande ainda. Então, acho que fundamental a presença de um profissional, sempre briguei por isso. No Botafogo, quando cheguei, não tinha, nós trouxemos um profissional que está lá até hoje, o professor Paulo Ribeiro. Cheguei no Fortaleza, também a profissional que estava lá tinha saído do clube, tinha descido para a base, eu subi novamente lá para o profissional, porque entendo que essa é uma área de extrema importância que tem que estar diretamente ali com a gente da comissão técnica e também dentro do campo para observar os jogadores e os seus comportamentos. Professor, 1 minutinho para encerrar, que é muito mais live aqui para horas e horas batendo papo, mas eu quero agradecer a sua participação. Sei que foi uma honra e torço demais pelo seu sucesso, pelo ser humano que você é e, claro, pelo profissional que você mostrou ser, e tenho certeza que muito em breve vai dar sequência aí nessa carreira. Tá bom, Zé? Sem dúvida, Cid. Obrigado aí pelo convite. Dá um abraço para o Felipe, pela ponte que fez aí, uma pessoa também que eu tenho profundo respeito e admiração.
E o Zé Ricardo vai estar preparado, muita vontade de trabalhar no próximo desafio e certamente eu vou estar contando com a torcida aí do pessoal de Presidente Prudente e mandar um abraço aos seus ouvintes, em especial também o pessoal aí meu Instagram, tá bom? Show de bola. Valeu, professor. Tamo junto. Obrigado. Forte abraço. Um abraço na família. Abraço para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.